Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. Na vida da minha eterna namorada, minha esposa, nossa irmã Adriana, que está aqui, irmãos, honrados ministérios comigo, amém. O bênção de Deus na minha vida e eu louvo o Senhor pela vida dessa serva de Deus. Versículo de número 1 que diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois estamos sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para as estrelas, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Pode tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que a coisa boa é nós estarmos na presença de Deus. Coisa boa é quando nós nos reunimos, nos cultos da semana, nos cultos de ensinamento, culto, escola bíblica dominical, louvado seja o nome do Senhor, culto à noite de domingo, culto da família, todos os cultos são maravilhosos. Eu já disse aqui o salmista Davi, ele sabendo que a maravilha que é estar na presença de Deus, ele disse que me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa de Deus ainda é a casa de oração, aquele lugar onde nós encontramos repouso para a nossa alma. Ainda que é o lugar, irmãos, onde aquele que entra triste, aflito, com a alma angustiada, apesar de ter um sorriso aqui assim, louvado seja o nome do Senhor, tem um sorriso longado estampado em seu rosto, mas a alma está angustiada, louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui é o lugar onde a pessoa entra triste e sai alegre na presença de Deus. Aqui é o lugar onde o enfermo ele entra aqui, irmãos, não importa o tipo, o tamanho da enfermidade, se é uma dor de cabeça, se veio aqui desenganado pelos médicos, os médicos propõem um tempo de vida. Aqui é o lugar onde ainda o Senhor ministra a cura. Aqui é o lugar onde o Senhor ainda ministra o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. A casa de Deus ainda continua sendo um lugar, irmãos, onde nós entramos muitas das vezes fracos. A coisa mais normal na vida do cristão é quando ele entra fraco dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes passamos momentos que não dá nem vontade de vir para a casa do Senhor, mas nós resistimos à fraqueza, resistimos o processo difícil que passamos, e até mesmo o diabo, juntamente com os seus demônios: não, eu vou à casa do Senhor, porque eu sei que Deus ele é poderoso para poder me fortalecer. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui é o lugar onde a pessoa entra com a alma arrebentada, sem fé, desacreditada de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele entra aqui por essas portas e ele senta para ouvir o louvor, para ouvir a palavra de Deus, ele sai daqui diferente. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você entrou aqui neste lugar e muitas das vezes até pensando: não, hoje se Deus não falar comigo, nunca mais eu vou vir na igreja, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou rasgar ela. Eu já passei por isso, eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, porque apesar de ser um obreiro da casa de Deus, eu não sou um super-homem, eu não
porque eu quero pregar a sua palavra, não aquilo que o povo de fato quer ouvir, porque é muito fácil, irmãos, pregar aquilo que o povo quer ouvir. Eu mesmo, se eu falar para os irmãos o que eu queria ouvir, eu queria ouvir sim, Deus renovou a promessa dele, dizendo que ele é comigo, dizendo que ele vai me dar vitória, mas talvez não é isso que Deus quer falar comigo nessa noite. Às vezes o que Deus quer falar comigo vai muito mais além do que as minhas próprias expectativas, mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que a palavra de Deus ela não volta vazia. Já vista que o profeta Isaías, lá no seu capítulo 55, no versículo de 9 e 10, ele diz dessa forma: porquanto, assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não torna, mas rega toda a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim é toda a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus nessa noite, ela tem endereço certo. Nem se Deus me enviou aqui para falar com a única pessoa. Estamos aqui reunidos, aqui um pouco mais de 50 pessoas. Acredito eu, irmão, estou aqui dizendo um valor estimado. Mas Deus ele pode falar com as 50 pessoas que estão aqui, como Deus também pode me trazer aqui para falar com a única pessoa. Porque Deus ele fala do jeito que ele quer, do que ele quer, da forma que ele quer. Deus ainda está, através do seu Espírito Santo, no controle da sua igreja. E eu quero ser uma voz profética de Deus, pela inspiração do seu Espírito, aqui nessa noite para a tua vida, tenho uma plena certeza. Não porque sou eu que estou pregando, irmão. Quem sou eu? Eu sou carne, eu sou vaso de barro, mas o Senhor me trouxe aqui para poder trazer uma palavra profética que vai te levantar e que vai fazer você caminhar pelo menos mais algumas vidas na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor te ama. O Senhor quer misturar sobre a sua vida. Deus sabe o que você está passando. Se tem uma pessoa que sabe como que está o teu coração, essa pessoa se chama Espírito Santo. Deus sabe que tem momentos que você não consegue nem orar, e as suas lágrimas se rolam sobre o seu rosto, você dobra os seus joelhos, e tão somente a sua boca começa a balançar, o seu pensamento foge, não tem mais palavras para falar, mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus que te conforta, que te consola, ele intercede por ti, com gemido inexprimível. É no momento que aquele irmão que você tanto gosta, que aquele irmão que tanto está na sua casa, não pode te ajudar. É o momento que o pastor muitas das vezes, não porque ele não quer, mas devido às ocupações de sua vida. Porque imagina bem, irmãos, não é fácil cuidar de um rebanho. Quanto mais que o rebanho é maior, eu falo seja no nome do Senhor. Mas em momento desse, o pastor não pode estar lá, não pela negligência dele, mas pela ocupação que ele tem, pela responsabilidade que é muito grande. É o Espírito de Deus que vai lá na tua casa, que vai lá no teu quarto e te dá ânimo de que não temas, porque eu sou contigo. E foi no momento de tristeza na vida de Abraão. Todos nós sabemos a história desse patriarca. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos revela que é o nosso pai na fé. A Bíblia vai nos dizer agora no capítulo de número 15, no versículo de número 1, que Abraão está entristecido. Abraão ele está entristecido, a sua alma estava amargurada. Deus havia feito muitas coisas na vida de Abraão. O maior milagre que Deus fez na vida de Abraão foi ir lá em Uz dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, e fazer uma promessa para ele. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor olha agora para Abraão, se manifesta para ele, diz para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, no meio da tua casa, pega a tua esposa, Abraão, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele não sabia onde era essa terra, irmão, mas o que mais me chama a atenção é que Abraão ele acreditou. Ele não tinha, louvado seja o nome de Jesus, a obrigação de ir, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Todos nós temos um livre-arbítrio. Deus respeita. Se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus tem uma promessa na sua vida, Deus ele vai cumprir. Mas eu costumo dizer, irmãos, que só existe algo que pode limitar a promessa de Deus na nossa vida. Esse algo somos nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que o crente ele pode ir muito
havia abençoado esse homem de Deus poderosamente, não simplesmente por ele ter atentado o chamado do Senhor. Deus chama Abraão agora e faz uma promessa para ele, com essa promessa, dizendo que ia fazer dele de uma grande nação. E Deus fala para ele que ia sair ventre dele, das suas estranhas, melhor dizendo, ia sair reis, ia sair nações, iam sair gerações e gerações. Imagine bem, irmão, só que a Bíblia diz que Sarai, a sua esposa, era estéril. Por quê? Porque Deus havia cerrado a sua madre. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor agora que Deus havia abençoado Abraão grandemente. Deus havia feito algo extraordinário sobre a vida dele. Mas diz a palavra de Deus que Abraão estava triste, Abraão estava entristecido. Você pode até me dizer, mas como é que pode um homem ser muito rico, um homem ser um homem poderoso, o mundo como ele estava vivendo naquele momento, e ele está triste? Irmãos, o dinheiro não é tudo na vida de um ser humano. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm muito dinheiro, porém ele, se possível, trocaria toda a sua riqueza para poder desfrutar da alegria que eu e você estamos desfrutando aqui nesta noite. São pessoas que não têm a liberdade de vir numa igreja, são pessoas que não têm a liberdade de sair de casa, são pessoas que, para poder sair da sua casa e visitar um shopping, que eu e você temos a liberdade hoje, tem que andar com pelo menos 2 seguranças em sua volta, não tem liberdade de poder fazer nada. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que eu amo ao Senhor, irmãos, porque Deus nos concedeu essa oportunidade, porque a maior riqueza que Deus nos deu, não é a riqueza financeira, não é o dinheiro, irmãos. Isso é muito bom, eu não sou contra. Coisa boa é quando o crente ele é bem financeiramente. São coisas que nós almejamos, são coisas que nós buscamos, e cabe a nós, irmãos. A Bíblia diz que Deus ele ama aquele que teme ao Senhor, pois a sua descendência será poderosa na terra. A intenção de Deus é que todos nós sim viemos desfrutar de uma bênção ímpar, de uma bênção sem igual, de uma bênção maravilhosa. A intenção de Deus, irmãos, é que eu e você não venha pedir emprestado, louvado seja o nome do Senhor, mas pelo contrário, mas que venha ter para emprestar. Se Deus
a minha palavra para poder cumprir. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo de 9, está escrito: seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra do Senhor, ela subsiste para todos sempre. Você não está entendendo ainda o que Deus está querendo te dizer aqui nessa noite. Eu acredito que todos que estão aqui têm promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Levante a mão. Todos aqui que estão aqui nessa noite têm promessa de Deus. Muitas promessas foram cumpridas. Se eu perguntar para você, você vai concordar comigo. Mas existem muitas promessas que ainda hão de ser cumpridas. E assim diz o Senhor nesta noite: eu sou o vosso Deus que fiz a promessa, pois eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, ou falaria, e não cumpriria. Deus, ele fez a promessa. Quem fez a promessa não foi a Dilma. Quem fez a promessa não foi o nosso governador. Quem fez a promessa não foi a irmã do Ciro de Nação. Quem fez a promessa não foi o teu pai. Quem sabe teu pai fez a promessa e devido às suas limitações não pode cumprir. Isso é a coisa mais normal, porque o homem tem mania de prometer e não cumprir. Mas o Deus dos céus, ele promete, mas ele libera a sua promessa para poder cumprir. Deus, ele vai cumprir a sua promessa em nome de Jesus. Se você acredita, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ele vai cumprir em Jesus. Aí Deus faz um pacto com ele, porque quando o Senhor fala para ele: Abraão, eis que a terra que tu agora estás, Abraão, essa terra eu te darei toda, tu e a tua semente. Aí ele diz: mas Senhor, quando sucederá tal coisa? Não é isso que nós perguntamos todos os dias, irmãos? Quando alguém faz uma promessa para nós já queremos saber quando que vai acontecer. Eu me lembro que quando eu faço uma promessa para os meus filhos, eu falo: filha, o pai vai te dar aquela boneca lá que você está querendo. Ela já quando pergunta: mas pai, quando vai acontecer? A preocupação do homem é quando vai acontecer, irmão. Abraão, ele estava esperando, sabe por quê? Porque alguns anos haviam se passado. Quando Deus fez a promessa para ele, ele tinha pelo menos 75 anos de idade. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele estava agora com 86 anos. Imagine bem, pelo menos 11 anos havia se passado. A promessa ainda não havia se cumprido. Quando Deus disse para
está aqui não é fácil, né, irmãos? Imagine bem se o homem de Deus chegar aqui e lançar uma palavra de derrota, porque vocês pensam aqui, irmãos, que esses homens que estão aqui é fácil, a vida deles não é fácil, mas eles não questionam, eles não murmuram, sabe por quê? Às vezes os problemas vêm da igreja assim, pastor, mas eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que os problemas que vêm na igreja, irmãos, às vezes problemas difíceis, situações, da forma as pessoas, eu ouvi o pastor da igreja, dirigir a igreja por causa de 6 anos, eu sei como é que é, a obra começa a crescer, o povo começa a aumentar, e nós olhamos, Deus faz uma promessa para nós, não, eu estou contigo neste lugar, aí os problemas começam a acontecer, e muitas das vezes nós questionamos, Senhor, se
o assunto é extenso, irmãos. A Bíblia diz que no capítulo 18, 3 homens decidem visitar aquele homem de Deus. A Bíblia diz que Abraão estava lá fora de sua tenda. E quando ele avistou aqueles 3 homens vindo, a Bíblia diz que Abraão, ele correu até aqueles homens. E diz a palavra de Deus que Abraão pediu para aqueles em casa, para que eles repousassem, deu algo para eles, pediu para que preparasse ali o melhor do cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, para poder alimentar aqueles homens. E diz a palavra de Deus que quando aqueles homens, depois de algum tempo que eles estavam lá, o anjo olhou para Abraão e disse para ele: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Abraão disse: ela está aí dentro da tenda. E o anjo disse assim para ela: olha, acontecerá que daqui a um ano eu tornarei de volta aqui para a tua casa. Porém, Sara, tua mulher, Sarai, ela dará à luz a um filho. A Bíblia diz, irmãos, que Sarai, desacreditava de tudo e de todos, já não acreditava mais no que Deus estava falando. Diz a palavra de Deus que ela deu risada, mas a risada dela não foi aquela risadinha meio simples, não era uma risada praticamente de deboche, porque ela já não mais acreditava. O anjo olhou e disse para ela: por que tu riste? A Bíblia diz que ela viveu, ela disse: não, eu não dei risada, eu não ri. E o anjo disse: tu riste sim. Acontecerá, Sarai, que daqui a um ano eu tornarei e tu darás a luz a um filho. Aleluia! E sabe, né, irmãos, que você está nessa situação. Deus faz a promessa na sua vida, só que você dá risada. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes a vida financeira, só misericórdia de Deus. Até aquele que você não dava nada por ele, começa a prosperar. E você não por uma questão de inveja, mas você olha e diz: Deus, até aquela pessoa, Senhor, e nem crente ela é. Não é assim que você pensa muitas das vezes? Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquele nome de Jesus convidar ele que eu vou um aqui, irmãos, para louvar aquele mesmo. Tinha muita coisa para falar aqui. A irmã abençoada aqui mesmo, a filha do pastor. Deus, ele tem uma palavra profética para você. E a mensagem de Deus nessa noite é: a vida que tu estás vivendo agora, tu não viverás mais. A promessa de Deus, ela vai muito além das suas expectativas. Hoje você anda intimidado de um lado para o outro, porque por algum motivo na vida alguém pegou o dinheiro emprestado por você e não te pagou, e isso te entristeceu muito, te deixou muito ofendido. Hoje você se encontra debaixo de uma calamidade imensa. Você procura até mesmo regularizar a sua situação, é o teu nome que está sujo, você não consegue. E você anda muitas vezes pedindo emprestado de um lado para o outro, muitas vezes a resposta de muitos é não. Mas Deus, Ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele fez uma promessa na sua vida. E a promessa do Senhor, ela vai muito mais do que as suas expectativas, como eu